Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então, estamos aí mais uma semana com Noite do Dharma. E hoje a gente tem uma pergunta bem bacana do Bhagavan, que é: qual é o Dharma de um super-herói? Então, assim, como que a gente poderia falar qual que é a missão, né, de um herói? E aí, pode parecer uma pergunta meio genérica, porque a gente pode falar assim: qual herói, né? Assim, tem muitos super-heróis, muitos heróis, e o que isso pode ser útil para a nossa vida espiritual, né? Entender qual é o Dharma de um super-herói. E tem um antropólogo que ajudou a gente a entender isso. Chama-se Joseph Campbell. Ele, estudando o livro Ulisses, de James Joyce, Campbell ele percebeu uma coisa muito interessante na estrutura de Ulisses. Ela era muito semelhante à estrutura de outros contos clássicos da humanidade. Então ele começou a perceber que existem certos arquétipos sobre o herói. Existem, inclusive, arquétipos dos desafios pelo qual o herói passa, né? Os momentos de tensão na vida de um herói que normalmente antecedem grande crescimento pessoal dele para ele poder cumprir sua missão, a forma com a qual ele identifica seus verdadeiros inimigos. Isso é muito similar em vários contos sobre o herói. Então ele, a partir disso, ele chegou na teoria dele conhecida como o monomito. O monomito é que ele vai falar que, basicamente, existe uma estrutura clássica sobre quem é um herói e qual é a jornada do herói. E isso é presente em todas as culturas. Ele vai mostrar que Gilgamesh, na Mesopotâmia, era assim. Ele vai mostrar que Thor, entre os povos nórdicos, é assim. Ele vai mostrar que Hércules, entre os gregos, é assim. Ele vai mostrar que Jesus, né, entre os israelenses do segundo século também são assim. Ele vai mostrar que Buda na Índia também é assim. Ele vai mostrar que esse é um mito clássico, assim, o arquétipo do herói e os desafios pelo qual o herói passa se preservam, independente da cultura, independente do momento histórico. E aí ele vai mostrar que isso se aplica em vários contos na literatura, que a figura do herói ela é universal. E aí ele escreve um livro dele muito famoso, né, que é O Herói de Mil Faces. Nesse O Herói de Mil Faces ele vai mostrar assim, essa explicação dele sobre qual é essa jornada do herói, né? Quais são esses desafios que um herói naturalmente vai passar. E aí esse livro dele se torna muito famoso depois que George Lucas, quando ele fica famoso por causa de Star Wars, né, Guerra nas Estrelas, teve um papel decisivo na cultura americana e na cultura mundial, porque assim, filmes de ficção científica já tinham se considerados obsoletos, né, em Hollywood. Ficção científica ela tinha tido um certo apelo cultural no final da década de 60, no começo da década de 60, e depois tinha morrido. A moda da ficção científica tinha acabado e Hollywood considerava que ficção científica nunca mais ia voltar. E aí acontece que assim, um filme que faz uma revolução na história do cinema é justamente um filme de ficção científica, que é Guerra nas Estrelas. E por quê? Porque Guerra nas Estrelas, mais do que a ênfase na ficção, mais do que a ênfase nas naves, na batalha, a ênfase verdadeira de Star Wars é na jornada do herói, né? Assim, o crescimento pessoal do Luke Skywalker e dos personagens ao redor dele é o verdadeiro foco, né? Assim, da história. E não os lasers, não assim, as viagens do espaço, isso tudo só forma o pano de fundo, o background, né? E o George Lucas, ele admite que ele chegou assim, nesse equilíbrio na história justamente porque ele leu O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, se inspirou no arquétipo do herói e tentou projetar nisso, né, de uma forma que quando as pessoas vissem o filme, elas se identificassem com a jornada de crescimento pessoal do Luke, que isso inspirasse elas na vida delas a crescerem, né, a elas mesmas se tornarem heróis. Então esse foi o grande apelo de Star Wars, né, assim, provocar, instigar em nós mesmos o desejo de sermos heróis. E depois disso, assim, esse monomito, essa descoberta teórica do Joseph Campbell sobre o papel do herói, o arquétipo do herói, ela acaba assim, sendo
tão famosa que ela se consolida como uma ferramenta de storytelling, né? Assim, é muito comum os profissionais da área de narrativa usarem essa jornada do herói. A Disney tinha um manual na década de 90 que nenhum filme da Disney poderia ser feito sem consultar o monomito de Campbell. E agora a gente vai ver como a gente pode ver o Dharma dentro da jornada do herói. Então vamos nessa. A jornada do herói ela se divide em 4 partes. E cada uma dessas 4 partes se divide em mais 3 partes. Então a gente vai ver o Dharma em cada uma delas. Primeira parte da jornada do herói é a primeira parte da jornada do herói é aquela parte que ele realmente vai se deparar com o Dharma, que ele vai realmente se deparar com uma missão, ele tem um propósito na vida agora, né? Então, a primeira parte da jornada do herói é o que é conhecido como o mundo comum. O mundo comum significa que o herói está ali, vivendo na vidinha dele, ele é uma pessoa comum. Assim, ele vive uma vida comum, com problemas comuns. Qual é a principal característica do mundo comum? É um mundo autocentrado, né? Assim, os problemas do mundo comum são os problemas que qualquer pessoa tem, porque são problemas pessoais, né? Ela quer saber se ela vai passar na prova, se ela vai ficar com a pessoa que ela está apaixonada, se ela vai conseguir um emprego, se assim ela vai conseguir pagar as contas, se ela vai se curar da doença que ela tem, né? Então são problemas, mas são problemas que dizem respeito a ela, ao núcleo familiar dela. Então ela tá lá, envolta nesse mundo que é um mundo assim de tédio também, né? Um mundo que não tem novidades, porque o mundo normal ele é assim, não existe novidade nenhuma nesse mundo, né? Assim, se a gente, mesmo as nossas conquistas, muitas outras pessoas já conseguiram essas conquistas e nem por isso elas foram felizes, nem por isso elas deixaram de ter problemas, né? Se a gente consegue uma promoção no emprego, assim, muita gente já conseguiu e isso não mudou em nada, assim, a perspectiva que elas tinham em relação ao propósito da vida, né? Você é promovido no emprego, você vai ter agora talvez um patrão chato que vai pegar no seu pé, mais responsabilidade. Então a primeira parte da história de todo herói é isso, é mostrar que antes de mais nada ele é uma pessoa comum, né? Assim como que começa a história do Peter Parker, por exemplo, do Homem-Aranha. Ele é um nerd que sofre bullying, como muitos nerds na escola, né? Então ele é um nerd na high school, né? na escola secundária, né? E assim, sofre bullying dos outros alunos. Só isso que ele é. O próprio Luke Skywalker, o que ele é? Ele é um fazendeiro, junto com o tio dele lá num planeta deles lá. Ele é só um rapaz comum que tá lá trabalhando, que sonha em ter uma vida de aventuras, mas que só sonha, não tem nada fora disso. Ou mesmo, por exemplo, assim, o Superman, né? O Superman, no começo da história dele, ele é o Clark Kent, né? Mesmo que ele seja um alienígena, que ele já tenha aqueles poderes dele, assim, ele só tem o potencial para ser um herói. Mesmo que ele tenha os poderes, ele não é um herói de fato ainda. Por quê? Porque ele tá vivendo uma vida lá, assim, tranquila, pacata, uma vida, de novo, autocentrada, né? Ou então, talvez o exemplo mais marcante, o Neo, do Matrix, né? Ele começa a história e ele nem sabe quem ele é. Isso tem muito a ver com a nossa própria história. Ele desconhece a própria identidade dele. Ele nem sabe que o mundo que ele está vivendo é falso. Então, no caso, o mundo comum dele, além de ser um mundo comum, é um mundo falso, né? Um mundo trivial, né? E ele começa, assim, a história no Matrix muito insatisfeito com o mundo onde ele está vivendo. Por quê? Porque ele não... Assim, ele tem um ímpeto por buscar algo além daquilo, do que aquelas possibilidades que o mundo oferece, né? Ele é só um técnico de informática, trabalha numa empresa, mas aí ele tem que fazer alguma coisa, assim, para buscar agitação, né? Então, assim, ele também é um hacker nas horas vagas, gosta de invadir sistemas só pela adrenalina, só por buscar algo além, né? Ou então também Harry Potter começa a história, ele é só um órfão morando de favor com os tios que não gostam dele, com o primo que não gosta dele, também sofrendo bullying por todos os lados, assim, e desesperado. Porque a vida não faz sentido, porque a vida é tediosa, né? Então, isso é o mundo comum. E a gente começa a nossa jornada no Dharma também no mundo comum, né? A gente começa a nossa vida acreditando que a vida se resume a nascer, crescer, estudar, ter um emprego, talvez se casar, talvez construir uma família,
tirar umas férias interessantes de vez em quando, trabalhar bastante, envelhecer, tentar ter um bom plano de saúde na velhice e morrer, né? Assim, é a nossa perspectiva de vida. A gente vive num mundo comum, compartilhando, assim, sonhos pequenos que todas as pessoas já tiveram, probleminhas banais que todo mundo já teve, mas que como a gente não tem nada de tão importante na nossa vida, a gente acha que os nossos pequenos probleminhas são importantes, porque a gente tem a necessidade de ter algo importante na nossa vida. Então a gente acha que pagar as contas é importante, que curar a nossa decepção amorosa é importante, mas é uma vida autocentrada, é uma vida banal, né? Então, assim, todo herói começa a sua jornada com uma vida banal. E aí, o segundo passo da jornada do herói é o chamado à ação, o chamado à aventura. O que é o chamado à aventura? Acontece algo na vida do herói, né, que vai começar a provocar ele, instigar ele a sair da zona de conforto onde ele está. Então, por exemplo, no caso do Peter Parker, qual é o chamado à aventura dele? Num dia, visitando um laboratório das indústrias Osborn, ele é picado por uma aranha radioativa. E aí o que acontece é que ele adquire as habilidades da aranha, né? Ele ganha agilidade da aranha, capacidade de escalar diversos lugares com uma aranha, ganha força da aranha, porque a aranha consegue levantar muitas vezes seu próprio peso. Peter Parker também consegue fazer isso. Ele não ganha o poder de soltar teia não, tá? Só no primeiro filme do Homem-Aranha que tinha isso, mas isso não é canon, isso não tem nenhuma revista, isso não é verdade. Ele não ganha esse poder não. A teia ele mesmo fabrica com o conhecimento dele de ciência, né? Então esse é o chamado à ação. Acontece uma coisa extraordinária na vida dele e aquela vida trivial, ela é rompida, né? Então ele é chamado para uma missão. Olha, agora você tem, assim, algo para fazer na sua vida, né? Então, no caso, por exemplo, também do Hobbit, né? O Bilbo Bolseiro, ele tá lá vivendo a vida dele tranquila, na toca dele do Hobbit no condado, né? Tocas são locais altamente confortáveis, né? Tocas de Hobbit, uma vida onde ele tinha comida à vontade, tinha conforto, e aí do nada aparece o Gandalf, né? Um mago na casa dele, com 13 anões falando que ele podia ir para uma aventura, recuperar um ouro de dragão, que porque ele é pequenininho, porque ele é um hobbit, ele era furtivo, poderia entrar em lugares e roubar coisas que ninguém poderia fazer, e aqueles anões estavam precisando de uma pessoa com aquela habilidade. Então a vida dele é virada assim, né, de cabeça, né, de ponta cabeça. O Neil, né, numa dessas dele de ficar hackeando, ele começa a perseguir, né, assim, um tal de um buraco de coelho. Ele começa a conversar com um cliente que fazia várias alusões a Alice no País das Maravilhas, e ele descobre que tem um tal assim de Morpheus. Ele começa a descobrir que tem alguma coisa diferente no mundo dele, né? Ele, assim, descobre que tem pessoas atrás dele, ele começa a descobrir que tem coisas estranhas acontecendo, né? Então isso é o chamado à aventura. É quando, assim, nós somos forçados a sair da nossa zona de conforto. Algo extraordinário acontece na nossa vida. Então, como que isso acontece na jornada do Dharma, né? Quando a gente está frustrado com o mundo comum, quando a gente está incomodado com o fato desse mundo ser só um lugar comum e nós temos só mais uma pessoa aqui fazendo a mesma coisa que muitas pessoas já fizeram e que a gente tem um desejo por algo mais, aí, como Krishna fala no capítulo 15 da Bhagavad Gita, né? Krishna mesmo, dentro do nosso coração, começa a mexer os pauzinhos para a gente recuperar a lembrança de quem nós somos de verdade, que nós não somos seres materiais. E esse mundo comum, esse mundo material, esse mundo de inércia, esse mundo sem propósito, nem é o nosso lugar de verdade é o mundo espiritual, né? Então, quando a gente tem essa frustração com esse mundo, Krishna faz os arranjos para a gente receber o primeiro chamado para a vida espiritual, o primeiro chamado para o caminho do Dharma, né? Então, esse chamado normalmente vai se manifestar ou na forma de uma pessoa que vai aparecer para a gente e vai falar algo que vai mexer com a nossa cabeça, né? O chamado Vartma Pradaksha Guru. Vartma Pradaksha Guru é uma pessoa que Krishna envia, bota ela na nossa vida para ela falar a primeira conhecimento espiritual que a gente vai ter acesso e a gente ficar tocado, né? Ficar até incomodado com isso, assim, querendo entender mais, ficar emocionado.
abalar as nossas estruturas assim legal, né? Ou então um livro vai parar na nossa mão e vai levantar todo tipo de reflexão, a gente vai ficar assim, né, embasbacado, querendo entender mais, vai falar, poxa, agora as coisas estão começando a fazer sentido, né? Então é isso que acontece na segunda parte da jornada do herói. Somos assim levados, somos estimulados a transcender aquele mundo comum onde a gente estava, né? O mundo comum não significa um mundo sem problemas, mas esses problemas são problemas ainda banais, materiais, né? Então a gente assim é estimulado a buscar algo que está além de tudo isso, né? Só que quando a gente recebe esse estímulo, o que acontece? Naturalmente vem o medo, né? O medo vai fazer com que a gente queira recuar, que a gente queira voltar para o mundo comum. O mundo comum ele é confortável, né? Ele é tedioso, ele é sem propósito, né? Ele é medíocre, mas ele é confortável. A gente já está acostumado ali com a vida, né? Então, assim, caramba, descobrir que nós não somos o corpo, ao mesmo tempo é maravilhoso, mas é assustador. Descobrir que eu tenho uma missão assim espiritual, que eu tenho um dharma, tem algo para eu fazer, que eu tenho que transcender esse mundo, né? Toda aquela perspectiva, todo aquele conhecimento que eu tinha sobre o que é a realidade, tudo é posto em xeque de uma hora para outra. Então, assim, as minhas certezas, todas elas se tornam questionadas, né? Eu descubro que a minha família, na verdade, a minha família é só nessa reencarnação que eu tenho, na verdade, uma identidade espiritual. Então meu vínculo não pode ser só com a minha família, só com o meu núcleo, eu tenho que estar vinculado ao mundo todo. Eu tenho assim, né, tenho uma missão para cumprir com o mundo inteiro. Então essa é a terceira parte da jornada do herói. Esse medo que surge naturalmente no coração do herói, né, e que vai fazer com que ele recuse o chamado, que ele não queira atender esse chamado, porque atender o chamado significa todo tipo de problema, né? Então Peter Parker, por exemplo, quando ele descobre os poderes que ele ganhou de aranha, né? Ele não quer se tornar um super-herói. Ele até pensa nisso, né? E na época que ele ganha os poderes dele, já tinham outros heróis aparecendo, o Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro. Ele pensa, posso ser um herói como esse, mas ele não. Ele fala, não tem nada a ver com isso. Isso não é pra mim. E o que o Peter Parker vai fazer? Vai continuar vivendo a vida comum dele, né? Ele vai viver a vida comum e vai virar um lutador de luta livre, né? Porque ele queria uns trocados, a família dele era uma família, assim, sem dinheiro, né? Ele era criado pelos tios, ele era órfão, criado pelos tios, tio Ben e tia May. Então, assim, ele, já que ele tem força pra caramba, porque força, agilidade, que foi picado pela aranha, ele vira lá um lutador de luta livre, vai ganhar uns trocadinhos dele. É uma coisa diferente que ele fazia? Mas assim, continua sendo uma coisa boba ainda, né? Só pra ele, autocentrado, né? E aí, um dia o tio dele fala pra ele que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa frase assim do tio Ben, ela é uma máxima na vida de todos os heróis, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E uma vez que você recebe esse conhecimento de que o mundo comum não é o seu lugar, aí você já tem algo que ninguém mais tem, né? Porque esse conhecimento ele não é tão fácil assim de se atingir. Se você recebeu ele, você tem grandes responsabilidades nesse mundo, né? E essa frase, ela é a essência do Dharma. Porque o Dharma significa que a gente tem uma vocação que a gente tem que doar para o mundo, usar essa vocação para ajudar a salvar o mundo. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o tio Ben, quando ele fala isso pro Peter, sem nem saber que o Peter tinha aqueles poderes de Homem-Aranha, ele estava falando, olha, você não pode recusar o chamado à aventura. Você tem que abraçar esse chamado, né? Mas o Peter, ele não ouve o tio dele. Ele continua lá fazendo o que ele estava fazendo de forma egoísta. E um dia ele está lá na luta livre dele e aparece um ladrão fugindo, o pessoal pedindo ajuda para pegar o ladrão. Ele podia pegar o ladrão com os poderes que ele tinha, mas ele falou, isso não é responsabilidade minha, não tenho nada a ver com isso. E o que acontece é que esse mesmo bandido, ele foge e assassina o tio Ben dele, né? E o tio Ben era a principal figura paterna que ele tem. Então, quando ele vê o tio Ben, assim, morto, né? Ele fica em choque, fala, caramba, eu não usei os meus grandes poderes para viver a minha responsabilidade, né? Então, o que ele faz é que ele fala, caramba, eu tenho que aceitar o chamado para a aventura, eu tenho que ser um herói. O sentimento dele de culpa de não ter usado a habilidade dele faz com que ele aceite o chamado para a aventura, para se tornar um herói, apesar de todos os temores, né? Isso também acontece com o Bilbo Bolseiro, ele se recusa a ir na jornada com Gandalf, a comitiva dos anões,
E o que acontece é que no dia seguinte ele olha para a casa dele e vê, poxa, só mais um dia na minha vida, né? Então ele se sente altamente frustrado e essa frustração leva ele a pegar as coisas dele e falar, poxa, eu vou lá, né? Cheio de medo, cheio de incertezas, mas ele resolve ir nessa aventura, uma aventura que nenhum hobbit jamais tinha ido, né? Ou então o Neil ele se encontra com o Morpheus, ele descobre, ele ouve o Morpheus falar sobre a Matriz, né? Ele entende que tudo é Matrix, tudo é falso, aquilo ali, que existe um mundo verdadeiro, e é uma coisa assim extremamente chocante, né? Ele não sabe como reagir direito em relação àquilo, e Morpheus oferece 2 pílulas para ele, né? A pílula vermelha e a pílula azul. Se ele aceitasse uma, ele ia continuar naquele mundo e ia esquecer que aquele mundo era falso. Ele ia poder viver ali com conforto, com as certezas dele, a vidinha inútil que ele estava vivendo. Se ele aceita a outra pílula, se ele pega a pílula vermelha, então ele ia sair da Matrix, e isso significava tanto encontrar a verdade quanto enfrentar todos os tipos de obstáculos, de dificuldades que ele sequer sonhava que existia, né? Então, apesar de ele hesitar no começo, né? Assim, ele ter medo, apesar dele ficar desconfiado de tudo isso, ele acaba aceitando, né? A pílula vermelha. Então ele vai adiante, né? O Luke Skywalker, ele também, né? O chamado à aventura dele, ele tá lá no planeta dele. O chamado à aventura dele é que ele encontra os robôs, né? O C-3PO e o R2-D2, ele encontra esses... Ele encontra os robozinhos lá, e o que acontece é que o R2-D2 ele tinha dentro dele a mensagem da Princesa Leia, né, e tudo, e aí ele procura o Obi-Wan, e quando tem tudo isso, assim, ele, pô, isso é muita loucura, né? Ele resolve não ir, ele resolve não atender o chamado à aventura, mas depois, quando ele vê que assim já a Terra, o lugar natal dele tinha sido destruído, ele é obrigado a aceitar, né, a chamada aventura. Então isso também acontece com a gente no caminho do Dharma. A gente naturalmente vai sentir medo de se entregar ao Dharma, mas o próprio Dharma, se nós formos sinceros, vai fazer com que a gente fique numa sinuca de bico e que a gente tenha que aceitar o chamado, né? A gente pode recusar, a gente pode deixar para a próxima vida, né? Mas o Dharma, ao mesmo tempo que ele vai se manifestar na nossa vida e o medo de abraçar ele vai surgir, o próprio Dharma vai criar situações que vão mostrar pra gente que a gente tem que superar esses medos e abraçar o chamado à aventura. Então essa é a primeira parte da jornada do herói, né? Então a segunda parte da jornada do herói começa com um encontro com um mentor, né? Então agora que a gente se lançou na aventura sem nem entender direito o que está fazendo, enfrentando, né, assim, os nossos próprios temores internos, vai aparecer um mentor para ajudar a gente, para explicar qual é a nossa missão, explicar qual é a nossa aventura, né? Agora que aquele chamado mudou a nossa vida, agora que a gente já não vive mais no mundo comum, a gente vive no desconhecido. Então a gente precisa que alguém comece a revelar o desconhecido para a gente, né? Então, no caso, por exemplo, do Luke Skywalker, esse mentor vai ser o Obi-Wan Kenobi, né? O Obi-Wan vai falar para ele que ele não sabe, mas que existem os Jedi, que são cavalheiros que controlam a força, uma força mística, né? Coisas assim que estão muito além da imaginação dele. Esses cavaleiros Jedi existiam, agora eles sumiram do mundo, eles foram dizimados, mas o pai do próprio Luke era um Jedi, por isso a força existe nele, por isso ele tem um compromisso, né? E começa a explicar assim as leis daquele mundo desconhecido, começa a falar para ele o que é a força. Mesma coisa com Harry Potter, né? Quando Harry Potter aceita o chamado para a aventura, então ele vai conhecer assim os bruxos que vão revelar para ele assim como funciona o mundo dos bruxos, né? Então primeiro ele encontra com Hagrid, depois com Dumbledore, eles vão revelando para ele como são as coisas. No Hobbit, né, por exemplo, o Bilbo Bolseiro, ele nunca tinha saído ali do condado dos Hobbits, então aí o Gandalf começa a explicar como é o mundo lá fora para ele, começa a falar que tem a terra dos anões, a terra dos elfos. Então ele vai aprendendo, né, assim, esse mentor ele vai revelar pra gente as regras desse mundo desconhecido, né, pra gente começar a se situar para seguir a aventura. E na vida espiritual, no caminho do Dharma, também acontece isso.
né? Krishna, ele não só envia o Dharma e todos os seus desafios, como ele também envia o Guru, ele envia o mestre espiritual para ir abrindo nossos olhos com a shot do conhecimento transcendental e explicando as regras do mundo do Dharma. Então, assim, todo esse mundo que sempre nos rodeou, mas até então estava oculto, começa a se revelar. A gente começa a entender as leis do karma, começa a entender por que certas coisas davam errado na nossa vida, como a gente estava gerando karma, como a gente estava se enredando sobre a influência dos 3 modos da natureza. Então imagina, os 3 modos da natureza sempre tiveram ali na nossa vida, mas a gente não tinha menor noção, menor percepção dele. Então assim, a nossa visão ela vai sendo aclarada, né? Assim, clareada, a gente vai entendendo tudo que estava ao nosso redor. O mundo desconhecido começa a se tornar um mundo palpável, um mundo inteligível, né? E aí a nossa meta, ela começa a ficar clara, começa a se manifestar também. E aí, depois disso, depois que assim a gente já aceitou a aventura, que o mentor já está guiando a gente, aí surge o primeiro grande desafio na vida do herói, né? Que é cruzar o primeiro limiar. Essa é a 5ª parte da jornada do herói. Cruzar o primeiro limiar significa que ele vai ter o primeiro desafio dele sério nessa jornada nova, né? Agora que ele já saiu do mundo comum, agora que todas as certezas dele já ficaram para trás, agora que o mentor já revelou para ele um pouco as regras desse mundo novo, agora que ele já vislumbrou a missão dele, ele vai ter que enfrentar o primeiro desafio e agora ele vai pela primeira vez ter que se provar um herói, né? Então o primeiro desafio é sempre muito difícil, né? Então, por exemplo, quando o Peter Parker vira, né, assim, o Homem-Aranha, o primeiro desafio, cruzar o limiar para ele, significa enfrentar o primeiro vilão dele, o primeiro vilão de verdade, né? Então aí vai aparecer o Duende Verde. Então antes ele já tinha lutado ali com meia dúzia de bandidinho, né? Que eram os caras que para ele era fácil, ele tinha agilidade de uma aranha, pulava que nem uma aranha, tinha força da aranha, tinha a teia que ele tinha fabricado. Aí tudo bem, aparece uns bandidinhos com um revólverzinho, aí ele derrota fácil esses bandidinhos, né? Agora, enfrentar o Duende Verde, não, é um cara que tem tecnologia, que ele nem conhece, assim, é um vilão de verdade, um super vilão, né? Então, é a hora de enfrentar esse grande inimigo, né? Assim, o primeiro inimigo, o primeiro obstáculo sério na sua vida, né? Ou então, por exemplo, no caso, né, do Bilbo Bolseiro, é quando ele encontra, né, os trolls na floresta. Então é a primeira vez que ele tem que usar a lábia dele, a agilidade dele e tem que derrotar inimigos, né? Tem que fazer algo para derrotar os inimigos, né? Então assim, ali é o primeiro teste de verdade, né? O primeiro teste foi a gente aceitar o chamado para ação, o chamado para aventura. Agora esse é o primeiro desafio sério que acontece com a gente dentro da aventura. Então, na vida espiritual, essa 5ª etapa, né, assim, cruzar o primeiro limiar, significa a gente se deparar com o primeiro obstáculo que nós temos que, assim, superar na nossa vida espiritual, que é conhecer os 4 pilares do Dharma. É conhecer, né, assim, a austeridade, é conhecer a pureza, é conhecer a misericórdia, é conhecer a veracidade e saber que a gente não pode quebrar esses 4 pilares. Então, para não quebrar esses 4 pilares, a gente vai ter que seguir, assim, 4 votos de disciplina, né? A gente não vai poder se intoxicar para não ferir o pilar da austeridade, a gente não vai poder mentir, trapacear, jogar jogos de azar para não quebrar o pilar da veracidade, a gente não vai poder ser promíscuo para não quebrar o pilar da pureza e a gente não vai poder ser violento, se alimentar de carne para poder não quebrar o pilar da misericórdia, né? Então, assim, a gente aceita essa disciplina, a gente aceita meditar no nome de Deus, que é, assim, aquilo que vai dar força pra gente na vida espiritual, é a essência da vida espiritual. E quando a gente consegue fazer tudo isso, a gente se torna apto a receber uma iniciação espiritual. Então, assim, é aquela hora que a gente, assim, se consolida mesmo na nossa jornada, né? A gente agora a gente entrou de cabeça, a gente entrou de verdade, né? Quando o herói derrota o primeiro vilão, agora o bicho pegou, agora não tem mais volta, né? Agora os vilões já sabem que ele é um herói, agora ele vai ter que ir adiante. E aí vem a 6ª parte, né, da jornada do herói, que é a barriga da baleia. A barriga da baleia, nela, assim, o herói vai encontrar vários aliados, vai encontrar vários obstáculos, vários inimigos, né? Então ele vai ser assim, a 6ª etapa, a barriga da baleia,
É quando ele encontra um aliado, aprende algo com esse aliado, depois ele encontra um adversário, derrota esse adversário, encontra outro aliado. Então é assim, ficam aparecendo vários aliados e adversários, né? Então por que é chamado de barriga da baleia? É uma alusão que o Joseph Campbell faz ao profeta Jonas. Que o profeta Jonas, justamente na metade da aventura dele, ele fica preso na barriga de uma baleia, e é ali que ele acredita em milagres de verdade, né? Porque Deus faz esse milagre dele continuar vivo na barriga da baleia, né? Então, a sexta etapa é aquela etapa que a gente acredita em milagres mesmo, né? Assim que vários adversários vão aparecer, a gente consegue ganhar de vários deles, né? O herói ganha de vários adversários que ele achava que ele não poderia ganhar e encontra vários aliados novos, né? Então isso acontece assim em várias histórias, né? Depois vai ter aqueles inimigos comuns, né? Então, no caso, por exemplo, do Luke Skywalker no Guerra nas Estrelas, aí ele vai encontrar o Han Solo, vai encontrar o Chewbacca, aí vai ter o primeiro tiroteio dele no espaço, vai ter a primeira vez que ele luta contra os Stormtroopers, aí vai salvar a Princesa Leia, mais uma aliada, aí vai ter a primeira vez que ele invade uma nave do Império, né? Então, assim, é aquela parte assim que a aventura vai se tornando fluida, né? Vai aparecendo aliados e adversários. Então essa é a parte que o herói se acostuma a se tornar um herói. Essa é justamente a metade da jornada do herói, né? Então na nossa vida espiritual isso é o sadhana, né? Isso aí é a etapa da vida espiritual que a gente começa a encontrar, né, vários amigos que vão iluminar a gente, vão ajudar a gente nesse caminho, né? Sadhu Sangha. Toda hora a gente vai começar a encontrar novos devotos, novos sábios que vão ajudar a gente nesse caminho, e também toda hora vai aparecer um outro desafio, mas agora a gente já não tem tanto medo do desafio, não porque o desafio deixa de ser desafiador, né? Não porque assim a gente está lutando contra partes de nós que nós não gostamos de lutar, que é desafiador, mas a gente agora já tem assim essa fé de que eu posso sim derrotar esses obstáculos, né? Então essa é a sexta parte da jornada do herói. Aí a sétima parte da jornada do herói é a aproximação da caverna oculta. O que significa a aproximação da caverna oculta? A aproximação da caverna oculta significa aquela hora que o herói ele se recolhe em um local tranquilo, ele tem aquele tempo de bonança, assim, né, de tranquilidade. Depois que a tempestade deu uma diminuída, aí tem aquele momento que ele fica um pouco mais tranquilo. Por exemplo, a gente vê nos livros do Harry Potter que a história sempre vem tensa, vem ficando cada vez mais tensa. Aí antes dela ficar tensa de vez, em todo livro do Harry Potter acontece isso, tem a descrição do Natal, né? O momento assim de Natal nos livros do Harry Potter é sempre aquele momento assim de dar um alívio, né? Que vai mostrar, quase sempre, né? Não em todos, mas quase todos é a hora que ele vai dar um relax, que a gente vai poder dar aquela risada, é a hora que ele vai reavaliar tudo que já aconteceu ao longo daquele ano, né? Ou seja, ao longo daquele livro, né? Então tem sempre esse momento assim de que tem uma suspensão nas dificuldades, né? Por exemplo, no Matrix é a hora que o Neo vai estar lá confraternizando com os amigos dele, novos amigos dele, na Nabucodonosor, na nave que ele fica, né? Então, assim, aí eles vão brincar e tudo. Então sempre tem essa hora, que é uma hora, assim, de dar uma relaxada antes de vir o grande desafio mesmo, né? Que vai vir. E na nossa vida espiritual também é isso, né? Quando a gente já se acostumou, assim, com o Dharma, com o caminho do Dharma, tem um momento que a nossa vida ela fica tomada pelo modo da bondade. Então parece que as coisas estão todas se encaixando, parece que a gente está podendo dar aquele respiro, né? Então o que acontece é que o mundo do Dharma parece de novo o mundo comum. Ou seja, lembra aquele mundo tranquilo, aquele mundo, né, do começo? Parece que o mundo da aventura agora se tornou igual àquele mundo, um mundo previsível, né? Parece que as coisas de novo se tornaram previsíveis. E isso é importante, né? Não dá pra gente ficar na tensão o tempo todo. Então isso também acontece na vida espiritual, chamado Nishta, né? Nishta é aquele momento assim de estabilidade, aquele momento que o modo da bondade entra na nossa vida. E aí chega a sétima etapa da jornada do herói. A sétima etapa é a provação. A provação é quando o herói vai enfrentar assim um obstáculo, um inimigo que vai levar ele assim a quase exaustão, a quase morte, né? Vai levar ele no limite dele, no limiar dele, no ponto onde ele vai ser testado de todas as formas, né? Então isso é quando, por exemplo, o Luke enfrenta
Darth Vader, né? Assim, a primeira vez que eles se enfrentam, ele é testado, ele perde um braço, ele descobre que ele é filho do Darth Vader e aí, assim, isso acaba com ele emocionalmente, né? Então é essa parte assim que o herói ele é levado muito perto de ser derrotado de vez, né? No caso do Hobbit é quando o Bilbo Bolseiro ele invade o covil do Smaug, do dragão, né? E assim, imagina ele um hobbitzinho pequenininho lutando, enfrentando um dragão gigantesco que vários exércitos de homens nunca tinham conseguido enfrentar, ganhar. Então essa é a parte assim, e ele no final o herói consegue, né? Ele consegue superar isso, e quando ele consegue isso, apesar dele ter sido extremamente danificado nesse combate, ele passa para a 8ª etapa, que é a etapa da recompensa. Porque ele passou, porque ele aceitou um desafio insuperável e conseguiu superar esse desafio, ele ganha uma recompensa que na literatura do Joseph Campbell é conhecido como o Elixir, né? O Elixir da vida, né? Então o herói ganha algo que torna ele especial. Então isso também acontece na nossa vida espiritual, né? Quando a gente chega nessa etapa da aprovação, existe até um nome técnico para ela em sânscrito que é chamado Anartha Nivriti. Anartha Nivriti significa a gente enfrentar as nossas impurezas, né? E esse processo de Anartha Nivriti ele vai se intensificando ao longo do nosso caminho do Dharma. Primeiro a gente luta com a Sati Trishna, a ignorância. A gente não conhece muito bem as coisas e a gente precisa de conhecimento, né? Depois a gente enfrenta a segunda parte de Asati Trishna, a segunda parte de Anartha Nivriti, que é Hridaya Durlabha. A gente tem que enfrentar os vícios que nós temos no nosso coração, né? Então tudo isso são obstáculos. Mas depois chega a hora que nós temos que lutar contra a parada. A parada são assim a grande malícia que nós temos no nosso coração, né? A tendência que nós temos de ter inveja, que é o maior obstáculo que nós temos na vida espiritual, né? Então, esse obstáculo, essa parada, essa tendência que nós temos de botar o nosso prazer, a nossa necessidade de ser feliz acima de qualquer coisa, é o maior obstáculo que nós temos e uma hora ele se manifesta na nossa vida, uma hora a gente tem que enfrentar isso, né? E aí, quando chega a hora de enfrentar isso, é a hora que vão vir as maiores decepções, as maiores frustrações, a hora que a gente não vai acreditar na nossa habilidade, é a hora que a gente vai botar, inclusive, a nossa fé em xeque, né? A gente vai duvidar da nossa fé, a gente vai duvidar de Krishna, a gente vai duvidar de tudo, a gente vai se sentir derrotado, com vontade de desistir de vez. Mas quando a gente persevera, quando a gente passa por tudo isso, a gente ganha o Elixir, vem a hora da recompensa, né? E que recompensa é essa? Ela é chamada, né, em sânscrito de Ruchi. Ruchi é o prazer da vida espiritual, é o néctar da vida espiritual, né? Então o Elixir, a recompensa do caminho do Dharma, é Ruchi, é esse gosto pela vida espiritual genuíno, né? Você sentir de verdade o sabor da vida espiritual. E aí, qual é a 10ª parte do caminho, né, da jornada do herói? A 10ª parte da jornada do herói é o retorno para o mundo comum, o retorno para o mundo dos homens. Então, essa parte é a parte que o herói ele já ganhou assim do grande desafio que ele tinha se proposto a enfrentar, e agora ele vai voltar para o mundo dos homens, ele vai voltar para o repouso dele, né? Ele vai voltar para o seu descanso, né? Então, isso acontece também no caminho do Dharma, quando a gente supera os nossos grandes demônios internos, tem aquela hora assim que é a hora da gente ter o merecido descanso, a gente está enfrentando todos esses desafios, mas chega a hora da gente, já que a gente ganhou já que conquistamos os grandes desafios internos nossos, a gente acha que agora a gente pode ter uma vida enxante, uma vida em paz, uma vida pacífica, né? E só desfrutar da nossa espiritualidade. Então isso sempre acontece, né? Por exemplo, no Senhor dos Anéis, quando o anel é destruído, os hobbits eles voltam para o condado achando que vão chegar no condado e agora eles vão ser heróis, que eles vão poder descansar, que finalmente eles vão poder ter paz que eles já não tinham há tanto tempo, comer aquele monte de refeição que há tanto tempo eles não comiam, mas aí chega a 11ª parte da jornada do herói, né? E a 11ª parte da jornada do herói ela é chamada de ressurreição,
Por quê? Porque aparece um inimigo que o herói nem sabia que existia. Ele pensava que já tinha derrotado o grande inimigo da vida dele, né? Mas aparece um inimigo maior do que qualquer coisa que ele poderia ter concebido. E esse inimigo, quando ele derrota esse inimigo que ele nem sequer sabia que existia, aí ele é como se ele ressurgisse, é como se ele se tornasse uma nova pessoa. O Joseph Campbell fala que ele se torna o senhor dos dois mundos. Por quê? Porque ele se torna tanto o senhor do mundo comum quanto o senhor do mundo da aventura, né? Ele já não existe mais diferença para ele do mundo comum para o mundo da aventura. A aventura está em todo local para ele. Então, no caso dos hobbits, quando eles chegam no condado, isso não mostra nos filmes do Senhor dos Anéis, quem não leu o livro não sabe disso, mas quando eles chegam no condado, Saruman estava no condado, né? E Saruman tinha tomado o condado. Então eles pensavam que quando o anel foi destruído eles iam poder ficar em paz, mas eles ainda têm que enfrentar Saruman e agora eles estão por conta própria. Eles não têm nem ajuda de Aragorn, nem de Gandalf, nem de Legolas, nem de Gimli. Assim, todos os amigos deles que tinham mais habilidades que eles estavam em outra e eles sozinhos iam ter que derrotar Saruman, né? E tem que enfrentar um mago. Os hobbits iam ter que enfrentar um mago. Então, como que é esse momento da nossa vida espiritual? A gente acha que quando nós já conquistamos o sadhana, a disciplina espiritual, quando já conquistamos, né, assim, Siddhanta, a filosofia espiritual, quando já temos controle sobre nós mesmos, quando já estamos fixos na nossa devoção por Krishna, fixos no nosso caminho do Dharma, aí os maiores obstáculos não podem vir, mas surge mais um obstáculo. E qual obstáculo é esse? Esse último obstáculo que surge é justamente a vaidade de ter se tornado alguém avançado no caminho do Dharma. Então a gente tem que conquistar mais esse último obstáculo, né? A gente tem que cultivar essa humildade, apesar de ter avançado, não se sentir avançado, né? E como que isso acontece? Isso acontece quando a gente percebe que não basta só a gente ser avançado, que a gente tem que ajudar os outros a avançarem. E aí que a gente começa a avançar de verdade, né? Então, esse sentimento é conhecido como Oudária, essa compaixão de botar a necessidade do avanço espiritual dos outros acima da sua própria necessidade espiritual. E aí, por fim, chega a 12ª parte da jornada do herói, o final da jornada do herói, que é o regresso com o Elixir. Então, lembra que o herói tinha conseguido o Elixir? Agora ele já não pode ficar com o Elixir só para ele. Agora ele tem que distribuir o Elixir para todas as pessoas que estão no mundo. Ou seja, agora ele vai ter que ser o mentor de novos heróis. Ele vai ter que despertar outras pessoas que estão vivendo vidas banais no mundo comum para que elas despertem ao chamado da aventura e elas também se tornem heróis, né? No caso, por exemplo, do Matrix, como que ele termina? Ele termina com o Neo, que agora era o senhor dos dois mundos, agora que ele tinha controle sobre a Matrix, que ele podia voar, né, fazer assim um raio que o parta, agora não adiantava só ele ser aquilo. Termina ele ligando para o agente Smith e falando, agora eu vou aí, vou libertar todo mundo que está preso nessa Matrix aí, agora eu vou sair libertando todo mundo. Né? Então esse é o final da jornada do herói. Quando o herói, agora, ele não se contenta em só viver a aventura dele, mas ele tem que despertar as outras pessoas, porque todas as outras pessoas, elas podem ser o herói também, né? Como o Homem-Aranha sempre fala para os fãs dele, que não são muitos, porque o Homem-Aranha, coitado, apesar dele ser um herói, ele não é muito bem visto pela mídia, né? Mas tem os fãs dele, então ele sempre fala para os fãs dele que qualquer um pode usar, qualquer um pode estar por trás da máscara, né? Então, assim, esse é o final da jornada do herói, que ele tenta despertar o heroísmo nos outros que estão adormecidos no mundo comum. E esse também faz parte do final, né, da jornada do herói espiritual. O herói espiritual, ele não pode se contentar de só ele ter despertado para o Dharma, ele vai ter que ajudar todo mundo a despertar para o Dharma, e aí quando ele alcança essa posição, ele se torna um mestre espiritual. E aí a aventura dele não acabou, não. Pelo contrário, aí que a aventura dele não tem mais fim, porque ele vai ter que agora guiar todas as outras pessoas que estão entrando na aventura espiritual, né? Então esse que é o Dharma de um herói. O Dharma de um herói é superar seus próprios demônios internos, viver essa aventura e depois estimular e ajudar outras pessoas a passarem por tudo isso, né? Então todos nós temos que ser heróis espirituais. Então vamos lá, se tiverem comentários. Bem, primeiro comentário já é do Palmares. E aí, Pedrão, tudo bem? Eu já imaginava que o Pedro ia ver hoje, um tema que ele gosta bastante. O Pedro entende muito desse monomito, muito mais do que eu. O Pedro perguntou assim,
Qual é o Dharma dos heróis que se envolveram em trevas, eram vilões, e agora buscam a redenção? Ikki de Fênix, Saga e Canon de Gêmeos, Darth Vader, Lanterna Verde, etc. É muito interessante, na verdade, esse tipo, né, de herói que experimenta assim, a ascensão do poder, depois experimenta a queda, corrupção, e depois eles têm que buscar a redenção. Esses heróis, normalmente, eles são muito atrativos pra gente, porque nós estamos numa situação dessa, né? Nós somos todos caídos nesse mundo, né? Todos nós nos entregamos às trevas, que é o desejo egoísta de querer controlar. Todos nós nos entregamos às trevas do egoísmo material, né? E agora a gente está tentando buscar a nossa redenção nesse mundo, né? Então, assim, essa pessoa, esse herói que olhou para as trevas, caiu nas trevas e agora ele está fazendo esse esforço para se redimir, é muito interessante que qualquer esforço que ele faça nunca vai apagar os erros dele do passado, né? Então, o esforço dele é maior ainda, porque, assim, ele... Não é como assim, se todas as pessoas que ele vitimou, elas, assim, tudo isso se apagou só porque agora ele é um herói. Então, além de ter que lutar com os obstáculos típicos, né, do caminho, da jornada do herói, ele ainda vai ter que lutar contra todo esse fardo, né, contra toda essa opressão do passado dele, mas o passado dele, na verdade, justamente os erros dele vão ser a fonte que ele vai ter para poder buscar oudária, para poder buscar esse senso de misericórdia, né? Ele não vai ter como retribuir as pessoas para quem ele foi um vilão, mas ele vai poder retribuir o mundo, ele vai ter essa dívida eterna com o mundo, né? Então essa angústia existencial desses heróis caídos que buscam por redenção, elas são muito atrativas por nós, né? E os Vedas também falam isso, né? Os Vedas falam que nós que caímos nesse mundo, que fomos envoltos por Maya, pela ilusão material, e aí nós fomos despertos por um mestre, não tem nada que a gente possa fazer para apagar os nossos erros do passado, nem para retribuir esse mestre. A única coisa que a gente pode fazer é tentar ajudar a remover outras pessoas das trevas, né? Tirar outras pessoas da ilusão material. Então esse que é o Dharma desse herói que caiu nas trevas, porque ele conhece as trevas, ele também tem a obrigação de sempre se lembrar delas e sempre continuar buscando ser compassivo, inclusive com outras pessoas que estão na mesma situação que ele já teve no passado, né? Então ele não tem o direito de ser só justo, ele tem que equilibrar a justiça dele, que a busca pela justiça é algo que todo herói tem, com misericórdia, né? Com compaixão, porque ele mesmo foi desperto daquela situação, né? Por compaixão de outras pessoas. Aí o Pedro fala, como experiências traumáticas e quedas podem fazer parte do Dharma do super-herói. Então, isso é típico, né? Normalmente, assim, todo herói tem um passado traumático, né? Todo herói ou é órfão, ou o herói, assim, já passou uma situação terrível, né? No passado. O Peter Parker, por exemplo, ele nunca consegue superar o trauma, né, justamente de ter perdido o tio, que ele foi negligente, né, com o tio. O Harry Potter, o fato de saber que os pais dele foram assassinados por Voldemort. Então, assim, esse trauma ele permanece no passado deles, né? Assim, Luke, no fato de descobrir que o próprio pai dele é o vilão que ele estava enfrentando, né? Então, assim, esse trauma, essa crise existencial fundamental no herói serve sempre como um gatilho para ele continuar adiante no caminho dele. Não tem como ele retroceder, né? O fato dele ter um trauma no passado significa que ele tem sempre a lembrança de que o mundo comum nunca foi um mundo seguro. E ele só tinha a ilusão de que o mundo comum era um mundo seguro, né? Então, assim, os problemas materiais todos que nós tivemos, todos os nossos traumas materiais, estimulam a gente nesse sentido, de lembrar que esse mundo nunca foi uma proteção pra gente, que esse mundo sempre foi terrível, né? E que esse mundo sempre teve, assim, pronto para nos destruir, e que a gente só tinha a ilusão de conforto, né? Então, o mundo comum, ele sempre foi, na verdade, uma armadilha, né? Então esses traumas eles servem para estimular o herói, na verdade, a continuar adiante na jornada dele, para abraçar mesmo, né, assim, o chamado para a aventura
e também para tentar proteger os outros, para impedir que os outros passem pela mesma circunstância, né? Então isso cria um senso de responsabilidade nele muito forte, né? Então uma pessoa que ela nunca passou por problemas pessoais, o senso de responsabilidade dela é muito enfraquecido, né? E no caso, lembrando da vida espiritual, assim, esses traumas, na verdade, essas quedas, todas elas servem para relembrar que não importa o quão heróico nós sejamos, o quanto avançado, quantos feitos grandiosos nós fizemos, nós continuamos sendo falhos, né? Nós continuamos suscetíveis a problemas, né? Então isso serve como uma lembrança de que só Krishna é infalível, né? De que a gente tem sempre que se refugiar nele. Porque não importa o quão forte, poderoso, heróico nós sejamos, nós temos calcanhar de Aquiles, né? Nós temos uma fraqueza fundamental e só Krishna pode ajudar a gente a estar verdadeiramente protegido, só Krishna pode ajudar a gente a estar verdadeiramente seguro, né? Acho que a gente vai parar agora aqui a live no Instagram e vamos já voltar. A gente só vai parar rapidinho porque ainda tem mais aqui uns bons comentários, a gente vai ler os comentários aqui, as perguntas de todo mundo. Então a gente vai parar rapidinho no Instagram, porque a live já vai acabar. Então a gente vai parar para poder... Antes de começar a próxima pergunta, para não ter que interromper no meio. Voltem, gente, por favor. Pessoal, fiquem por aí. Ou vão pro Face. Então é isso, pessoal. Aproveitar aqui a pausa para beber uma água. Então, pessoal, aproveitando aí que parou a gravação no Instagram, que já está voltando, a gente vai voltar para uma segunda live no Instagram, aproveitar para dar um aviso aqui no Facebook que a partir desse sábado a gente tem uma novidade no Clube do Dharma, que é todos os sábados, a partir de 7h30, a gente vai ter um programa novo chamado Além do Vedanta, com o Nityananda Rai. Né, que esse programa, Além do Vedanta, vai ser um programa onde a gente vai estudar os Bhakti Shastras, ou seja, as escrituras de Bhakti. E o primeiro estudo que o Nityananda vai conduzir a gente é sobre os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Né? Então, Chaitanya encontrou vários sábios assim ao longo da sua jornada, Prakashananda Sarasvati, Sarvabhauma Bhattacharya, Jiva Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, e ele instruiu todos eles, né? Para cada um deles ele deu instruções diferentes, Ramananda Roy. Então, a gente vai, no Além do Vedanta, Nityananda vai estudar com a gente essas instruções que Chaitanya deu para os mais diversos sábios, nos mais diversos contextos, né? Então, todo sábado, a partir de 7h30. Então, agora a gente fica aí com essa programação no Clube do Dharma, né? Temos a Noite do Dharma, de domingo às sextas, e sexta-feira tem a Noite do Dharma especial, que é o Dharma News, né? Que a gente lê as notícias da semana, então as notícias mais importantes da semana a gente lê, comenta, e se vocês tiverem alguma outra notícia aí que vocês queiram que seja comentado, manda pra gente. E sábado, 7h30 a gente tem Além do Vedanta com o Nityananda. E domingo de manhã, 8h30, a gente tem Dia D com Dhira Chaitanya, que é a nossa sessão de meditação do Clube do Dharma. Então vamos lá. Vamos ver aqui o próximo comentário. Narada Muni. O Narada falou assim: você mencionou ficção científica na jornada do herói? Um tema que eu adoraria escutar por aqui é relacionado a isso, sobre dilatação do tempo, microátomos e a ciência por trás das escrituras védicas. E aí, Narada, tudo bem? Muito boa sugestão de tema. Dentro dos Vedas tem uma ramificação dos Vedas chamado Vaisheshika. O Vaisheshika estuda justamente tudo isso, né? O Vaisheshika estuda o que é chamado de Paramanos. Paramanos são a estrutura atômica do mundo, né? Segundo a visão dos Vedas. Como essa estrutura atômica ela permite, né, assim, que a influência dos 3 modos da natureza ocorra no mundo, né?
e também explica como o tempo ele atua no mundo, né? Então, assim, quem estuda o efeito de Kala, quem estuda o efeito do tempo, é essa ciência védica chamada Vaisheshika. Então, é um tema bem complexo, mas existe sim essa parte dos Vedas e a gente vai fazer sim uma live. Então, a gente já botou aqui já na nossa lista, anotada a sugestão, Narada. Muito obrigado aí pela sugestão. Vamos fazer. A Lenice falou assim: tenho mergulhado profundamente no caminho espiritual nesse momento e vocês têm me ajudado muito. Obrigado, Lenice. Sou muito grato. Uma pergunta: estamos presos na barriga da baleia agora na pandemia? Na pandemia tem gente em tudo quanto é situação, né? Tem gente que está vivendo assim o mundo comum, né? Assim, a pandemia não mudou a pessoa em nada, né? Ela continuou presa no mesmo mundo de egoísmo, de vaidade, de ignorância, sem nem se importar com o bem-estar dos outros. Tem alguns que estão na barriga da baleia, assim, encontrando toda hora adversários, opositores, mas também aliados que estão ajudando, e está sendo um movimento de crescimento pessoal muito interessante, né? A pandemia, apesar de com certeza ser um fato trágico no mundo, por outro lado, abriu, né, assim, a possibilidade de muita gente sair da zona de conforto, fazer reflexões existenciais profundas e até ter mais tempo para se dedicar à sua vida espiritual, né? E tem gente também que está aproveitando esse momento da pandemia, por exemplo, para o meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, que está fazendo todo tipo de live, curso, webinário durante a pandemia. Para ele está sendo assim o retorno com o Elixir, né? Ele está ajudando a gente, que ainda estamos assim mais para trás na jornada do herói, estamos assim recebendo o benefício dele, que já passou assim por esse caminho e já está ajudando a gente, distribuindo o Elixir para a gente, né? Então tem um monte de gente em diversas etapas distintas da jornada do herói, mas está sendo um momento muito favorável para quem está sabendo aproveitar ele. Flávia, boa noite, Flávia. Ela falou, muito boa essa live, a vida é pedagógica, mas às vezes a gente acha que é castigo. É isso mesmo, né? Assim, a gente acha que é castigo porque o castigo ele existe no mundo onde existe o mal. Só que não existe mal no mundo, né? Porque o mal é um conceito relativo. O mal existe pra gente que estamos assim presos à temporariedade desse mundo. Então a gente não consegue ver o benefício futuro dos problemas, né? Dos percalços pelo qual a gente tá passando. Mas da perspectiva da eternidade, todos esses problemas vão levar a um crescimento pessoal, mesmo que a gente não consiga identificar isso agora, né? Então, como você muito bem definiu, a vida ela é pedagógica. Patrícia, boa noite, Patrícia. Ela comentou assim: depois dessa aula penso que somos heróis, me identifiquei em vários pontos. Assim, essa é a ideia. Todos nós somos potencialmente heróis. Rebeca, boa noite, Rebeca. E o Batman, aproveitando esse gancho, ele vive no meio entre herói e pecador, assim como nós. Então, o Batman, ele é muito interessante, né? O Emicida, que é um cara que eu gosto muito, respeito muito o Emicida, ele tem uma visão meio pejorativa do Batman, né? Ele acha que o Batman é um cara, assim, meio miliciano, né? Porque meio maluco, né? Assim, que bate nos bandidos, é contra a lei, né? Um hipócrita que, assim, só tá dando vazão, na verdade, quando ele age como um justiceiro na rua, assim, aos instintos dele, assim, meio sádicos, a frustração que ele tem por ser um órfão. Mas se ele é um milionário, por que ele não ajuda de verdade Gotham City? Por que ele só sai distribuindo aí supapo nos bandidos e não faz algo, um programa social sério, né? O Emicida, ele faz essa crítica. E não é bem assim não. O Batman, na verdade, ele é um grande filantropo, né? O Batman, as instituições do Wayne, elas são altamente filantrópicas, elas investem em educação, reforma social. Ele tenta, né, ele através assim de ONGs, assim que ele financia, ele tenta mudar o sistema penal, ele tenta fazer reformas positivas, né, no sistema jurídico, ele apoia os bons policiais, né, tipo o comissário Gordon, ele tenta proteger eles dos policiais corruptos. Então, agora, depois que o Emicida falou mal, né, do Batman, ficou uma moda de falar mal do Batman, ele tem um lado dele mesmo, que é meio, assim, que é um lado meio de sombras, né? Mas, assim, eu acho que essa crítica dá pra fazer mais pro Tony Stark. O Tony Stark é mais, eu acho mais sinistro do que
o Batman. Mas no caso do Batman é muito interessante isso. Por quê? Assim, o Batman, na verdade, eu acho que o lado pecador dele, como a Rebeca falou aqui, não acho nem esse lado dele ser um justiceiro que age às margens da lei, porque, na verdade, ele não age só às margens da lei. O Batman, na verdade, ele tem uma coisa muito interessante. Quem conhece o Batman sabe que o Batman ele tem uma necessidade de controle absurdo, né? O Batman, ele tá o tempo todo pensando em todas as consequências das ações que todas as pessoas podem fazer, né? Ele tem câmeras de segurança vigiando, não existe privacidade pro Batman, ele tá vigiando todo mundo, porque para ele todo mundo é potencialmente um vilão, né? Então ele é meio paranoico, e essa paranoia corrompe ele às vezes, né? O Batman, ele tá ali vigiando a vida de todo mundo e ele tem uma estratégia para matar cada um. Ele tem uma estratégia para matar o Superman, ele tem uma estratégia para matar a Mulher Maravilha se eles saírem da linha. Ele tem até uma estratégia para ele mesmo acabar morto se ele sair da linha. Ele tem assim estratégia para tudo, então ele fica paranoico em controlar tudo e muitas vezes essa obsessão dele por controle para impedir que as coisas aconteçam errado é justamente o que acaba fazendo com que as coisas aconteçam errado, né? Então, assim, eu acho que a grande treva, né, do Batman é justamente esse trauma que ele tem de ter perdido os pais pro crime, fazer com que ele queira controlar tudo. É o mesmo caso que acontece com o Anakin Skywalker, né? Ele fica com medo de perder a Padmé, que era a mulher da vida dele, porque ele viu uma profecia de que ela iria morrer. Então ele resolve buscar o poder do lado negro da força, né, do lado sombrio da força, para usar esse poder para impedir ela morrer. E quando ele busca isso, ele acaba fazendo com que ela acabe morrendo, né? Então, assim, essa tendência que nós temos de controlar para impedir que as coisas deem errado é muitas vezes o que faz com que as coisas elas acabem acontecendo errado nesse mundo, né? Os Vedas falam que assim, o que tira a nossa paz nesse mundo é que a gente quer o tempo todo controlar, né, o nosso próprio futuro, controlar as outras pessoas e controlar a própria natureza desse mundo. A gente sempre tenta controlar essas coisas e sempre que a gente tenta controlar essas coisas acontecem efeitos colaterais que estão fora do nosso controle, né? Então, eu acho que a grande treva assim, do Batman é essa, né? Mas o Batman ele tem mesmo essa natureza dúbia, né? Assim, entre ser um herói e alguém que também é um anti-herói ao mesmo tempo, e isso também é estimulante, isso também é atrativo pra gente, porque a gente convive com isso o tempo todo. Mesmo quem está desperto, né, pro Dharma, continua existindo assim, o seu lado assim, sombrio dentro da gente, né? O capítulo 16 da Bhagavad Gita, Krishna fala sobre esses dois lados que todos nós temos, né? O lado divino e o lado demoníaco. E como a gente pode estimular um e tomar cuidado com o outro, porque todos nós temos esse lado demoníaco, né? Então a gente tem que fortalecer o lado divino. A Flávia falou agora, e essa opressão do passado estaria relacionada com o karma deles? Com certeza, nem todos eles sabem, nem todos os heróis sabem, mas não existe injustiça nesse mundo. Então, assim, todos os problemas que eles tiveram, karma. A Milena, boa noite, Milena. Nos filmes, o ponto é que alguém tem um talento incrível e foi o escolhido para ter uma vida extraordinária, como se não fosse para todos. No Dharma, esse ponto seria quando entendemos e aceitamos que somos espíritos e estamos aqui para vivermos nossa aventura, despertar esse olhar para outras almas e voltarmos para o mundo espiritual? Exatamente, né? A diferença é que aqui todos nós somos o escolhido, né? Somos os escolhidos para missões distintas. Essa é a ideia do Dharma. A ideia do Dharma, como Krishna fala no 3º capítulo da Bhagavad Gita, é que cada um de nós tem a sua missão, né? E assim, mais do que viver uma missão, a gente tem que viver a nossa missão, aquela missão pela qual nós fomos escolhidos. Krishna fala, inclusive, que é muito melhor você fracassar vivendo a sua missão do que ser bem-sucedido na missão do outro, né? Então, assim, todos nós fomos escolhidos, né? Então a gente tem que abraçar essa jornada mesmo do herói, a gente tem que abraçar essa missão que o próprio Krishna, que o próprio Deus projetou para cada um de nós individualmente, ela é a nossa missão, né? E a gente tem que... E essa jornada da gente seguir esse Dharma é como você falou mesmo, é a jornada de entendermos que não somos seres materiais, ou seja, o mundo comum não é o nosso lugar e que o nosso lugar é o mundo espiritual. Então a gente tem que primeiro fazer essa jornada para a gente poder recuperar, né, e ir recuperando gradualmente
a nossa identidade espiritual, mas também depois, como o Joseph Campbell fala na jornada dele do herói, tem o retorno com Erechim, tem aquela hora que a gente tem que olhar também, né, para os outros e ajudar os outros a despertarem também para o chamado da aventura deles, para eles também se tornarem heróis. Então, todos nós somos não só os escolhidos, mas somos os escolhidos para fazer os outros escolhidos também, nessa jornada do herói espiritual. Então é isso, pessoal. Temos mais algum comentário? Tem. Então vamos ver. Amanhã, para quem não viu, hoje o tema foi um tema leve, né? Tema super descontraído, que foi sobre o Dharma do herói. E amanhã vai ser... Amanhã é um tema já bem mais sério, né? E um tema muito urgente da gente debater. Se é possível ter uma visão sobre a legalização do comércio de drogas e a descriminalização do aborto a partir da perspectiva dos Vedas, né? Então amanhã é uma questão bem séria. A Dani, boa noite Dani, ela falou agora, por que temos essa atração por heróis? Ficamos encantados com os fortes, poderosos. Então, essa atração que nós temos por heróis é porque, na verdade, nós temos, assim, em nós mesmos o desejo de viver uma aventura, né? Não é só, assim, porque os heróis, eles são uma exibição, né, de força. Não, é porque, por dois motivos. Bem, primeiro, porque Krishna, nós temos uma atração natural por Krishna, né? E Krishna é o herói original. Krishna é totalmente forte, Krishna é totalmente, né, poderoso. E aí, a atração que nós temos por Krishna se reflete na atração das coisas que existem nesse mundo, né? Então é muito interessante até que o Tolkien e o C.S. Lewis, eles falam isso, né? Por que nós gostamos de heróis? Por que nós temos essa atração por eles? Eles vão falar que Deus é o herói original e essa atração que nós temos pelos heróis, na verdade, elas servem para a gente buscar, assim, apreciar os heróis e não ficarmos satisfeitos com os feitos heróicos dos heróis, por mais que a gente goste, por mais que a gente consuma, né, assim, contos heróicos, a gente nunca vai estar saciado. Então a gente vai continuar sendo motivado a buscar um herói que possa saciar o nosso ímpeto, né, por uma aventura infinita, e a gente só vai encontrar isso em Deus, né? Então eles davam essa explicação, tanto o C.S. Lewis quanto o Tolkien, que eu acho muito interessante. E o outro motivo é por isso, porque nós temos, assim, esse ímpeto na gente, a alma ela tem esse ímpeto de viver uma aventura espiritual, né? Então, assim, isso serve como uma constante lembrança de que esse mundo, o mundo comum, o mundo, assim, autocentrado, o mundo do egoísmo, não é o nosso lugar, que a gente tem que sair de tudo isso, que a gente tem um propósito maior na vida, né? Então os heróis, eles lembram a gente sobre isso.